Bicho, e teu álbum solo, tuas coisas solo, como anda? Eu ouvi falar que o Passarinho me falou que tem um grande tecladista aí que vai participar. Sim, como é já que participou. Já participou, mesmo? É fato consumado já. Já tô com os teclados. Pode falar? Pode claro, divulgar? Claro que sim, cara. Então o Derek Sherinian, ele participou do seu disco. Ele participou em uma faixa e vai provavelmente participar de mais uma. É mesmo? Né? É. Esse disco é um disco que, cara, era pra eu ter lançado lá atrás. E assim, vergonhosamente, eu falhei miseravelmente em terminar todas as músicas de uma vez. Fui lançando música a música, tem 7 lançadas já e faltam 4. Que uma é essa que o Derek gravou, né? E essa história que a gente falou da virada de chave, de fazer muita coisa, essa é uma das coisas que nesse desequilíbrio ficou... né? Não consegui dar atenção devida, né? E eu sei como é que é. Super chato, mas... Cara, eu tenho um projeto lá, o Bittencourt Project, que é do meu coração mesmo. O primeiro disco, inclusive, é demais. Eu não consigo fazer mais coisa, dar vazão, desenvolver como eu gostaria. Sim. Era pra eu estar no 4º, 5º disco disso aí, mas eu não consigo. Até por conta... Também primeiro que eu acho que eu sou menos organizado que você nessa coisa da pluralidade. E, no fim, também outras coisas que tomam, né? Mas eu acho que... Bom, 2 coisas, né? Isso aí você consegue desenvolver um pouco mais ainda o que você... Eu já vejo que você vem desenvolvendo uma certa organização, você está fazendo várias coisas. O Amplifica é uma delas. Sim. Que exige uma consistência, né? Exige você ter ritmo, né? Sim. E você tem feito muito bem, inclusive. Eu assisto sempre. Para. Não, é verdade. Mas, por outro lado, eu acho que tem um pouco de perfil também. Você é uma mente muito criativa, né, Rafa? Eu acho que as pessoas que têm essa mente criativa, elas não podem estar tão engessadas em certas coisas. Então, é uma dualidade ali que você tem que estar sempre batalhando entre, né? Não se podar, né? Porque, imagino, se pra mim, que não tenho assim, uma mente tão criativa quanto a sua, às vezes a inspiração, as ideias vêm em momentos totalmente aleatórios, imagina pra você, deve ser o tempo todo, né? Você cultiva isso, né? Você sempre foi... Você teve uma sorte, que não é só sorte, é pelo seu talento também. Mas teve o privilégio de, desde muito cedo, viver da sua arte. É verdade. Né? Do Angra rapidamente ser reconhecido, claro, através de muito trabalho e tal, mas tem muita gente que trabalha muito e não consegue o reconhecimento que o Angra conseguiu. Então, assim, o que eu quero dizer é que foram 2 fatores, né? O talento de vocês e tal, e o fato de as estrelas ali se alinharem de forma que a coisa rolou. Então, essa coisa de você... aos poucos ir olhando para outras coisas que já acontecem há muitos anos, mas cada vez mais, ela de repente no início ali não foi necessária. Né? Porque você estava focado em lançar novos discos, em fazer turnê. E imagino que o ritmo naquele começo ali fosse bem frenético, né? Com o Angra, não sei. Sim. Muito, mas é um privilégio mesmo. Eu liguei a chave artista. Sim. E sempre quis isso. Sempre quis ter a cabeça ligada nas ideias e tal. E aí nunca mais desliguei, né? Graças a Deus. E aí as outras coisas são assim, da sobrevivência, né? Vai dar aula, vai fazer outras coisas para justamente sobreviver. Mas até no meu método, com os alunos e tal, sempre tentando inspirar a ter um pensamento mais solto, mais conceitual, mais estético, mais do que vamos ver a técnica e tal. Claro. Porque eu acho que com poucos elementos você pode fazer grandes músicas, mas você tem que ter um senso conceitual, estético, ideias para usar aquilo. A história do rock mesmo provou que não precisa de muitos elementos para fazer uma grande música. Sim, é verdade. Mas eu acho que se você tiver o domínio dos elementos, e você é um cara que pode falar disso, porque você, apesar de ter essa mente criativa que a gente está falando, você estudou música, você é formado, né? Então, assim, o lugar de onde você fala, ele é meio gozado, porque... não precisa, mas você tem, né? Sim, exato, verdade. Então, tinha um fascínio, por exemplo, por Queen, né? Você não tem como fazer uma coisa Queen, na onda do Queen, na onda da música do Freddie Mercury, por exemplo, na onda do Night at the Opera do Queen, sem conhecimento. Exato. Aí não dá. Exato. E uma outra coisa que é uma fala comum, que eu discordo veementemente, né? É que, tipo... se o cara estudar e aprender algo sobre aquilo, vai estragar a naturalidade artística que ele tem, porque é um papo furado, né? É tipo
Se o cara já é criativo, se o cara já é bom no que faz, já tem boas ideias, ele vai só potencializar aquilo. Não é uma regra na qual você tem que botar uma forma às suas ideias e agora elas não estão mais... Não, cara. Você só vai, de repente, aprender outros caminhos além dos que você já conhece, entender por que aquilo soa daquela maneira, né? Eu acho que isso só vem pra somar. É aquela coisa assim, às vezes o cara fala assim, fulano de tal, sei lá, de novo fazendo paralelo com o esporte, né? Fulano de tal não tem uma alimentação balanceada e ganhou tal campeonato assim. Imagine se tivesse. Né? Não é porque ele ganhou apesar de não ter, não foi porque ele não tem. Sim, sabe? Exato. Né? Então eu acho que isso acontece também com outras habilidades na nossa vida, assim, seja elas musicais. Tem total razão. Eu acho que uma habilidade mais importante é o dom de aprender, saber aprender. É a mais importante do mundo. Saber aprender, né? E dentre as atenções que você precisa para saber aprender, para aprender com eficiência, é você não destruir com um novo conhecimento aquele que você já tinha. Total. Somar para desconstruir, exato, você tem que somar. Aí é uma coisa assim, da pessoa, né? Uma coisa de fraqueza mesmo, insegurança, que pode fazer o cara construir uma coisa que não seja ele, né? Na casa no que tange a arte, o cara tem que conseguir... como fala? Se expressar lá no fundo. Sim, né? sim. Acessar o fundo, porque é lá que ele vai ver o fundo do outro. Né? Isso, que ótimo isso. Legal. Então ele criou uma casa ali no abismo, né, do ego, que ali é o, como fala, é o cockpit. Eu sei, imagina. Para acessar a emoção do outro. Se você não tem essa coragem de ir no fundo, você não vai. Se você está indo na superfície, você vai acessar a superfície também. Perfeito. É isso mesmo.